Um teto todo nosso. Texto publicado no blog Para Além das Margens, de Sara Toledo. Recentemente li Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Esse livro me tocou profundamente, por vários motivos, e por isso eu resolvi compartilhar essa leitura aqui. Woolf discute a importância de existirem condições materiais necessárias para que mulheres possam desenvolver, escrever e publicar seu conhecimento, suas investigações e suas produções literárias. 500 libras por ano e um teto todo seu, é o que ela diz. Mas a ideia vai muito além de uma quantia fixa. Trata-se de condições estruturais que permitam o processo da escrita. Cito: a liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende da liberdade intelectual. E as mulheres sempre foram pobres, não só por 200 anos, mas desde o começo dos tempos. As mulheres gozam de menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses. As mulheres, portanto, não tiveram a mais remota chance de escrever poesia. É por isso que dei tanta ênfase ao dinheiro e ao espaço próprio. A referência dessa citação está na descrição do vídeo e se você está lendo o texto no blog, você pode encontrar a referência por escrito. Woolf dizia que, para conseguir escrever, uma mulher precisa ter um próprio espaço, onde não sofra interrupções, tenha silêncio e não precise se preocupar com questões domésticas, por exemplo. Enfim, onde possa se sentar e escrever com toda a liberdade possível, sem precisar dividir sua atenção com coisas exteriores ao processo criativo e intelectual. Para isso, seria imprescindível ter dinheiro. Uma quantia que seja suficiente para suprir suas necessidades. Não tem sido assim ao longo dos séculos. Woolf busca conhecer as condições das mulheres em diversas épocas da história, para entender por que não havia, ou se havia poucas, mulheres escritoras em alguns períodos. Casamentos forçados seguidos de filhos, impossibilidade de estudar, pobreza, tudo isso impediu que mulheres geniais se tornassem escritoras, talvez até grandes nomes da literatura. Woolf faz um exercício de imaginação ao se questionar como seria se Shakespeare, por exemplo, tivesse uma irmã que quisesse se dedicar ao teatro como ele. Ela teria alguma chance? A citação. Aqui estou eu perguntando-me por que as mulheres não escreviam poesia durante a era elisabetana. E não tenho certeza de como elas eram educadas. Se alguém as ensinava a escrever, se possuíam salas próprias, quantas mulheres tinham filhos antes dos 21 anos, o que, em resumo, elas faziam das 8 da manhã até as 8 da noite. Elas não tinham dinheiro, é evidente. De acordo com o professor Trevelyan, elas se casavam, querendo ou não, antes mesmo de sair dos coeiros, provavelmente aos 15 ou 16 anos. Teria sido extremamente incomum, mesmo considerando essa demonstração, que inesperadamente uma delas tivesse escrito as peças de Shakespeare. Novamente, a citação está na descrição do vídeo. É doloroso pensar que, quase 100 anos depois, algumas situações permanecem iguais e outras surgiram para incrementar o pacote de aspectos que dificultam o crescimento intelectual de muitas mulheres e impossibilitam o processo de escrita. No mundo atual, podemos considerar, por exemplo, as 40 às 48 horas semanais de trabalhos que não estimulam o pensamento crítico. Soma-se a isso o segundo turno, o trabalho doméstico, que raramente é dividido de maneira igual com companheiros. Se há filhos envolvidos, o trabalho é triplicado. No contexto acadêmico, podemos pensar nas bolsas de pesquisa que não são suficientes nem para pagar um aluguel decente, dependendo da cidade onde se vive, e o fato de que em muitos países como o Brasil, a produção científica é extremamente desvalorizada. É verdade que isso afeta os homens também, mas para eles não há o agravante do machismo, dos assédios, da subestimação e humilhação pelas quais muitas mulheres passam. Podemos ainda pensar em inúmeras mulheres presas a relacionamentos abusivos de diversos tipos, sem a chance sequer de estudar e se desenvolver profissionalmente.
Embora o mundo tenha mudado bastante desde que Woolf escreveu esse livro e muitas coisas tenham melhorado, o fato é que ainda falta um longo caminho para dizermos que temos um teto todo nosso. Ainda hoje, basta olharmos as prateleiras das bibliotecas e livrarias, a bibliografia dos programas das universidades e as traduções originais publicadas pelas editoras, para nos darmos conta de que estamos longe disso. Talvez eu não tenha sido muito objetiva ao comentar sobre esse livro aqui, mas é porque, entre vários sentimentos que ele me despertou, está o de identificação. O livro me tocou de verdade porque identifiquei a mim mesma e a tantas mulheres que me cercam, pesquisadoras, escritoras, artistas, que abandonaram seus processos criativos e intelectuais ou tentam, com muita dificuldade, mantê-los ao mesmo tempo em que tentam manter, literalmente, um teto sobre suas cabeças. Mas seguimos. Muitas de nós já estão voando alto, graças a mulheres que vieram antes, como a própria Virginia Woolf. Que isso se multiplique e que se construa não apenas um teto, mas uma estrutura forte e resistente. E a minha última citação. A literatura está aberta a todos. Tranque as bibliotecas se quiser, mas não há portões, nem fechaduras, nem cadeados com os quais você conseguirá trancar a liberdade do meu pensamento. Virginia Woolf.